Abram suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3. E no versículo 13 em diante. Capítulo 3, versículo 13. Também agradeço a todos os irmãos que se desempenharam, né, numa limpeza do tabernáculo aqui. Deu enchente, entrou água para dentro, subiu até a plataforma de tão alto que foi a enchente aqui. E não teria culpa se os irmãos não viessem aqui, não se disponibilizassem. Ontem uma turma veio pela parte da manhã, fizeram uma parte, depois a parte da tarde vieram mais uma outra turma. E os irmãos ficaram quase que até às 10 horas da noite para tornar o lugar acessível para nós termos o culto, né? Se esses irmãos não tivessem trabalhado, nós não teríamos o culto hoje, estaríamos todos em casa, né? Que estaria cheio de lama. Então, que Deus seja glorificado na vida de todos os que participaram da limpeza, que Deus os recompense no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Diz assim, São Mateus capítulo 3, versículo 13. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele, mas João impediu dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixe que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e iluminando sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Fechamos nossos olhos, Senhor Jesus. Não poderia, Senhor, deixar passar aqui a oportunidade, nem de ler a Tua Palavra, e assim nesse culto ser, Senhor, poder falar aqui talvez uns 30 minutos para os Teus filhos, mas poder dizer para eles o recado que o Senhor tem colocado no meu coração, para que eles possam ser abençoados, Senhor, nessa noite de comunhão, e nós poder chegar à mesa do Senhor, amém, nos sentindo justificados pela fé, com uma boa consciência diante do Senhor, nos achegarmos à sua mesa, em demonstração que estamos em comunhão contigo. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos possam sentar. Amém. Graças a Deus. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui a respeito da escritura que eu li, e até também pegando um gancho, né, ensinamentos que o irmão João trouxe aqui durante umas 4 quarta-feiras que ele pregou aqui, e os assuntos sempre ficam pulsando em nosso coração, né? Parece que a gente nunca esgota a palavra do Senhor, sempre Deus tem uma continuidade, né? Então, como hoje não é o culto de ceia, eu quero ser bem breve aqui, eu não vou trazer nenhum estudo sobre o Éden, sobre as trombetas, sobre taça. Quero trazer algo bem, não vou dizer rudimentar, mas bem fundamental, né? Algo que coloque fundamento, que possa ajudar os irmãos aqui, ajudar a todos nós, né? Creio que a gente falou alguma coisa para os irmãos também ali na cidade de Sombrio, também na quinta-feira, né? E o Espírito Santo continua assim me pulsando no coração, e eu quero aqui então expressar, amém, para os irmãos o que eu tenho meditado durante essa semana. Eu estava comentando outro dia, não é meu assunto, mas eu quero comentar isso e aproveitar até para ajudar também os nossos irmãos que também estão nos visitando, né? Quando nós lemos essa escritura aqui de São Mateus capítulo 3 e versículo 13, que diz que Jesus Cristo foi da Galiléia ao Jordão a ter com João para ser batizado, né? Então, um pensamento aqui que
poderia expressar para os irmãos, né? O pensamento é essa parte interessante, né? Não foi João que saiu correndo atrás de Jesus, tentando descobrir quem era Jesus, aonde estava Jesus, né? João, sendo profeta mensageiro, João permaneceu exatamente na posição que ele tinha que estar, e o Senhor Jesus Cristo vem até João e o identifica, né? Jesus Cristo identificou ele como mensageiro, e o sinal que aconteceu ali identificou Jesus como o Messias, né? O enviado, né? Foi o que aconteceu. E eu estava dando testemunho para os irmãos que a primeira mensagem que eu li da tradução de Goiânia foi a mensagem O Futuro Lar. E quando eu li essa mensagem O Futuro Lar, foi a primeira coisa que eu vi o profeta falando a respeito dessa escritura, e eu guardei isso comigo, nunca mais me esqueci, né? O profeta disse assim: por que João foi até Jesus? Porque João era o profeta, por que Jesus foi até João, né? Porque João era o profeta, Jesus era a palavra, e a palavra sempre vem ao profeta, né? É sempre assim. Amém? Os irmãos podem ler em todo o Velho Testamento, né? Os irmãos estão ali nos visitando, pode ler todo o Velho Testamento. Todas as vezes que você vê Deus tratando com o profeta, vai sempre iniciar dessa forma: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Sempre foi assim, porque sempre a palavra de Deus vem ao profeta. Amém? Não vem ao pastor, não vem ao evangelista, não vem ao mestre, não vem ao apóstolo, sempre ela vem ao profeta. Então os outros ministérios tomam aquela palavra que Deus traz para o mensageiro do seu dia, e eles, fiel a essa mensagem, eles levam essa mensagem a cabo, né? Mas a palavra de Deus, a revelação da palavra, sempre vem ao profeta. Amém por isso, né, irmãos? Vocês estão felizes por isso? Então, outra coisinha também que eu comentei com os irmãos, que eu quero falar aqui, aproveitar também. E aí o profeta, pregando a mensagem nas asas de uma pomba branca como a neve, ele coloca um pontinho assim, como largando uma pepita, né? Como o profeta fazia no meio das mensagens, ele vai largando assim segredos, né? E ele comentando sobre essa escritura aqui, ele disse assim: vocês vejam, aonde iniciou a noiva do amanhecer? Nas águas. E aonde inicia a noiva do entardecer? Ele parou e disse: eu pensei que vocês captariam isso. Eu não sei se o Tabernáculo Brana captou, mas nós captamos, né? Amém? Que a noiva do amanhecer inicia nas águas, quando Jesus Cristo está sendo batizado, e o Espírito Santo desce na forma corpórea, como uma pomba, que a gente sabe que é o pilar de fogo. Ali estava dando ponto de partida da noiva do horário do amanhecer, não é assim? E aí, quando nós chegamos no horário do entardecer, no horário da tarde, o profeta estava no rio Raio, batizando a 17ª alma, e o pilar de fogo também desceu sobre o profeta ali no rio Raio, e uma voz também falou do céu e disse: assim como João Batista foi enviado para percursar a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem percursará a minha segunda vinda. Mais uma vez, Deus identificando o mensageiro nas águas, e ali sendo o ponto de partida da noiva do entardecer. Os irmãos, viram o paralelo de Deus como é perfeito, irmãos? Amém? Não tem como nós errarmos o alvo, né? Graças a Deus que Deus nos enviou um profeta. Amém. E esse profeta consegue olhar para a Bíblia e como umas quantas peças de quebra-cabeça, que como se estivesse tudo fora de lugar, esse profeta consegue encaixar esses quebra-cabeça, né? Consegue nos guiar pelas escrituras. Por isso que esse mensageiro, ele era guarda florestal e guia florestal também, tinha um sentido, né? Porque ele, espiritualmente também, ele estaria guiando o povo, amém, pelas escrituras, para que a gente pudesse ver, enxergar essas coisas, né? Vocês estão felizes por isso? Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom,
essa outra partezinha aqui eu vou comentando, amém? E eu quero chegar num ponto aqui, mas eu vou comentando aqui com os irmãos. Quando Jesus chega ali para ser batizado pelo João, eu dei um testemunho para os irmãos, e vou dar aqui para vocês também, que eu compreendi o João aqui há poucos dias, quando o Senhor Jesus Cristo vem para ser batizado por ele, e ele diz assim: João, Senhor, eu não sou digno de desatar as alparcas dos teus pés, né? Eu deveria ser batizado por ti, vem tu para ser batizado por mim? Jesus diz: João, deixa por hora, nos convém cumprir com toda a justiça de Deus. Eu estava dando testemunho que esses dias eu estava na cidade de Canoas, eu creio que estava eu e o irmão Luiz lá em Canoas, na casa do irmão Edgar, e aí o irmão Edgar convidou nós para ir na casa do pastor Domingos, para orar pelo pastor Domingos, que ele estava doente. Lembra, irmão Luiz? Nós fomos na casa do pastor Domingos? Fomos lá, né? E quando nós chegamos lá, ele estava fraquinho, até eu vejo ele agora na internet sentadinho lá, fortezinho, de novo fico feliz de ver que ele está recuperado, né? O dia que nós chegamos lá, ele estava bem fraquinho, veio para lá, sentou lá fora e começou a conversar com nós. Quando chegou na hora de eu orar pelo pastor Domingos, eu fiquei constrangido, né? Por que eu fiquei constrangido, né? Porque desde criança, a gente pequeno, ele orava pela gente, ele ungia a gente com óleo, e quando a pessoa tinha problema no estômago, ele dava óleo para a pessoa tomar, e eu assim me senti, assim, pequeno, eu digo: mas quem sou eu para orar pelo pastor Domingos? E aí, esse meio sem jeito, assim, eu abracei ele, e orei assim, meio abraçado com ele, pedi: Jesus, cura o pastor Domingos, cura o teu servo. Eu estou orando ali, né? Quando eu terminei a oração, ele disse para mim assim: não, pastor Davi, pode colocar a mão na minha cabeça, não tem problema, coloca a mão na cabeça e ora com imposição de mão na minha cabeça, né? Aí, assim como ele pediu, eu muito constrangido, fui lá e pus as mãos e orei sobre a cabeça do pastor Domingos. Amém. Quando isso aconteceu, depois eu lendo a escritura, eu pensei assim: bom, se eu tive esse constrangimento de orar pelo pastor Domingos, que na questão humana, estamos no mesmo patamar, né? Na questão humana falando, né? Eu disse, eu imagino realmente o constrangimento que João estava, né? Sabendo quem era Jesus, sabendo que era aquele homem, e pensando: puxa vida, eu podia aproveitar a oportunidade de ser batizado por ele, ele vem para ser batizado por mim, né? Claro que eu sei, aqui é a luta que o João entrou para poder fazer isso. Aí Jesus disse que era para deixar por hora, que convinha cumprir toda a justiça. Então, uma vez eu dando um estudo para os jovens, eu fiz uma pergunta para eles, que tinha duas coisas aqui que tinha que ser cumprido, conforme Jesus disse, né? Convém nos cumprir com toda a justiça. E na época eu fiz a pergunta para a mocidade. E uma das justiças que tinha que ser cumprido, claro que Jesus Cristo não precisava ser batizado nas águas. Quem é que sabe aqui que Jesus não precisava ser batizado nas águas? Precisava, porque Jesus era uma parte da terra que nasceu redimido. Jesus não precisava ser redimido. Ele foi a primeira parte da terra que já nasceu redimida. E através daquela pequena parte da terra redimida, todas as outras terras que faziam parte do plano receberiam a redenção. E aí o profeta diz que o Espírito Santo desceu sobre ele aqui, porque ele era uma parte da terra que já estava redimida. Então o Espírito Santo pôde vir e descer sobre ele, outra vez unindo céus e terra, como nós pregamos aqui, né? Que a parte céu se afastou da parte matéria com a queda de Adão e ficaram separados, né? O homem de um lado e Deus de outro. Então, quando acontece o batismo aqui, isso está retornando outra vez. Céus e terra tornando-se um, como nós cantamos, né? O mundo é uma imensidão, mas quando a predestinação, céus e terra tornam um. Isso está acontecendo de novo, né? A parte espiritual descendo sobre a parte física, como nós temos ensinado para os irmãos, né? Amém? Essa era uma das partes. Ele tinha que ser o nosso modelo, o nosso exemplo, mostrando para nós, amém? Que todos nós, numa idade de responsabilidade, amém, temos que tomar a decisão de sermos batizados ou não. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado.
né? Então ele tá dando esse exemplo para nós. Amém? E eu já quero corrigir uma coisa aqui, que uma vez alguém pregou, e pregaram aqui no púlpito, né? Não vou citar o nome do irmão, que eu sei que ele não fez por mal, foi até onde o entendimento dele alcançou, mas eu tenho que corrigir, porque eu, sendo pastor da igreja, eu me sinto responsável de fazer isso, né? Então a gente sabe que Jesus Cristo nasceu em abril. Amém. E morreu em abril, né? Verdade. Então Jesus Cristo tinha 33 anos completo, redondo, né? Amém. Tá? Aleluia. Mas a gente sabe que o ministério de Jesus foram 3 anos e meio, né? Tá. Então eu vi um pregador pregando, depois esse pregador pregou aqui também, e ele disse assim, que 3 anos Jesus cumpriu com esses 3 anos, e os outros 6 meses, quem cumpriu foi João Batista. Mas na verdade, irmãos, não é assim, porque no Evangelho de São Lucas, quando Lucas está pregando, Lucas disse assim, que Jesus tinha quase 30 anos quando ele começou a pregar o Evangelho. Então Jesus tinha 29 anos e meio. Amém. Sendo que João Batista iniciou o ministério dele com 30 anos, né? O ministério de João Batista encerrando ali com 30 anos. João Batista tinha 6 meses mais velho do que Jesus. Lembra que quando o anjo visitou a Maria, a Isabel já estava grávida de 6 meses. Então eles tinham 6 meses de diferença. Então, se João Batista já estava com seus 30, Jesus estava com 29 e meio. Por isso que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Embora a idade dele era redonda, 33 anos. Ficou claro para os irmãos? Eu tive que falar isso aqui porque tem que ficar claro, né? Para a gente não ficar com um pensamento errado. Tá bom, irmãos? Vocês estão felizes? Amém. E a outra justiça de Deus que ele tinha que cumprir também é que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês creem assim? Amém. Então todo cordeiro, antes do sacrifício, ele tinha que ser lavado, ele tinha que ser banhado. Então o cordeiro tinha que ir para as águas para ser lavado em águas limpas, como era o cordeiro lá do Velho Testamento, que era lavado, e depois de lavado, então, aquele cordeiro estava pronto para o sacrifício. Outra coisa, Jesus Cristo entrou em Jerusalém no dia 10 de abril. O cordeiro no Velho Testamento tinha 4 dias que o sacerdote tinha que examinar o cordeiro. E durante esses 4 dias, eles tinham que ver se esse cordeiro não tinha mancha, não tinha mácula, não tinha defeito, não tinha ruga, não tinha nada, ele tinha que ser perfeito. Eles tinham 4 dias, dia 10 eles tomavam esse cordeiro e ficavam 4 dias examinando. Depois de 4 dias, era a festa da Páscoa, o cordeiro era sacrificado. Não é assim? Jesus entrou no dia 10 em Jerusalém, e do dia 10 até o dia 13 ali, que foi a noite que ele foi preso, né? Jesus ficou disputando com os judeus, com os fariseus, com o sacerdote. Eles indagavam Jesus e Jesus respondia a eles. O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo é que o sacerdote estava fazendo um exame naquele cordeiro. Ele estava examinando aquele cordeiro por meio da palavra. Então eles indagavam, perguntavam, Jesus foi respondendo. Eles passaram todos esses dias examinando o cordeiro. Quando chegou no 14º dia, Pilatos, quando apresenta Jesus, Pilatos dá o veredito: eu não vejo defeito nenhum nesse homem. Então esse homem estava pronto para o sacrifício, porque ele era o Cordeiro de Deus que não tinha mancha, né? Então Pilatos teve que dizer: pode levar para crucificar, que esse é o Cordeiro de Deus perfeito, né? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, aí quando Jesus Cristo foi batizado, logo que ele sai das águas, então o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus Cristo. E aqui agora é uma outra parte que é importante. E aí estamos falando, estamos pregando alguns cultos aí. A irmã Brana prega 2 mensagens
não sei se todos vocês conhecem, parte de vocês conhece, duas mensagens importantes, que se vocês tivessem, vocês podiam ler. Uma é a pomba e o cordeiro, ou o cordeiro e a pomba. Quem é que tem essa mensagem? A cordeiro e a pomba, a irmã lá tem ou não tem? São poucos que tem essa mensagem. Irmão, mensagem boa e importante essa mensagem, viu? É a pomba e o cordeiro. O profeta fala das características do cordeiro e fala das características da pomba. E também na mensagem, a igreja e as suas condições, o profeta também traz esse mesmo assunto, mostrando as características, o cordeiro dócil, manso, humilde, uma natureza branda, não briguento, não berrento, é a natureza do cordeiro, mansinho, que está ali pronto sempre para ser liderado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para nós irmos atrás da palavra, para nós nos alimentarmos da palavra, para nós enxergarmos o mistério de Deus, nós temos que ser águia. Mas como servos de Jesus, nós temos que ser cordeiros. Não, eu sou águia, vou sair dando arranhão em todo mundo. Não. Tuas garras é para caçar alimento. Quando se trata de natureza, de servo, filho de Deus, ainda tem que prevalecer em nós a dócil natureza de um cordeiro. É isso, irmão. Cordeiro que sempre tem a necessidade de ser liderado pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com essa natureza dócil, é a razão que a pomba também, tendo essa mesma natureza dócil, simples, como Jesus disse, sede simples como a pomba e prudente como a serpente, foi que a pomba pôde encontrar compatibilidade no cordeiro. Era incompatível as duas naturezas, então ele consegue descer e ali estarem juntos. Vocês estão felizes? Deixa eu voltar aqui no outro ponto. Eu vou largando conforme Deus vai me dando aqui, tá, irmãos? Eu sei que a hora está passando rápido, mas vou ser breve. Esses dias eu estava na casa do irmão João, tocando uns hinos, nós estávamos cantando, e eu estava cantando um hino que os irmãos conhecem aqui, Paz no Vale, só que eu estou cantando uma versão um pouquinho diferente, né? Que cita a escritura de Isaías, onde o urso é manso e o lobo também, o cordeiro e o leão se dão bem. Aí eu parei, né? Parei com o hino e a gente começou a conversar. Eu comecei a fazer pergunta, né? Aquele culto familiar de perguntas e respostas, assim, né? Eu disse, quando é que o cordeiro e o leão vão estar juntos outra vez? Né? Foi a pergunta que eu fiz. Vocês sabem, né? Alguém responde pelo Espírito? No milênio. No milênio, a pomba e o leão e o cordeiro estarão juntos outra vez, né? Por quê? Deixa eu voltar aqui um ponto, né? Eu tenho que voltar a esse ponto porque é importante. Hoje eu compreendo isso e sei que você consegue compreender. Eu estava lendo o livro do apóstolo dos pés sangrentos e ele deu um testemunho, que ele teve uma visão de um arrebatamento. E quando ele teve essa visão do arrebatamento, diz que ele subiu ao céu e chegou no céu e viu o trono estabelecido, como João viu, em Apocalipse capítulo 4, e viu Jesus sentado no trono. Quando ele viu Jesus sentado no trono, ele pensou assim, se Jesus está aqui sentado no trono, onde é que está Deus? Quando ele pensou assim, na mesma hora o entendimento dele se abriu. Por quê, irmãos? Porque assim, o lugar que ele estava, a atmosfera que ele estava, faz com que tu compreenda tudo. Por exemplo, assim, deixa eu dar um exemplo melhor. Quando chegou no tempo do Monte da Transfiguração, que estava Pedro, Tiago e João, e apareceu Moisés e Elias, irmãos, aqueles dias não tinha fotografia, não tinha retrato. Mas quando eles viram Moisés e Elias, eles identificaram, eles sabiam, aquela atmosfera que eles estavam, envolveu tanto eles, que eles tornaram-se conhecidos deles e eles conhecidos dele. Eles sabiam que ele estava Moisés e Elias.
E eu disse para os irmãos, quando nós chegarmos lá, que nós entrarmos, tu vai conhecer, não vai precisar ninguém dizer, olha Saulo, eu vou te apresentar, esse aqui é o Abraão. O Abraão, esse aqui é o Saulo. Quando o Saulo chegar lá, tu vai saber quem é o Abraão, e o Abraão vai te conhecer. Amém. Olha aqui, meu filho Saulo. Aleluia. Nós conheceremos a todos, seremos conhecidos por todos nessa atmosfera. Amém. Né? E quando ele está ali naquela condição, na hora o entendimento dele se abriu, e aí ele pensou assim, agora eu compreendi, eu só posso ver a Deus através de Jesus Cristo. Amém? Só através dele que a gente consegue ver. Então, não imagine duas pessoas, porque se você fosse para o céu hoje, você vai ver um trono e um sentado no trono. E aí, vinha aquelas questões, né, que trouxe inquietação para o povo da mensagem. O cordeiro saiu do trono. Não, o cordeiro não saiu do trono. O que sai do trono? O que fica no trono? Acabou a misericórdia? Não acabou a misericórdia? Onde é que está a misericórdia? Está no céu? Não, agora está na terra. E houve aquele alvoroço, né? Até que o Espírito Santo vai esclarecendo, vai trazendo para nós o entendimento. Hoje eu compreendo. Hoje para mim está claro. Hoje para mim isso é um selo aberto. Selo aberto. Quando há uma chamada em Apocalipse capítulo 5, que diz, não chore João, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. O João voltou-se para ver o leão, e quando ele voltou para ver o leão, ele não viu um leão, ele viu o cordeiro imolado. Irmãos, e na Bíblia as coisas não estão ali só por estar, tudo está ali por um sentido. Ele volta para ver o leão, mas quando ele olha, ele vê o cordeiro. Por quê? O profeta nos ensinou que o leão é o tabernáculo, o corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Amém? Corpo físico. E esse tabernáculo, corpo físico, não apareceu para o João, porque esse tabernáculo, corpo físico, está no altar de Deus. Amém? Como eu preguei no outro culto aqui, que os irmãos da 6ª dimensão conseguem ver, ele está um pouquinho mais ali adiante. O leão, tabernáculo, o trono de Deus. O cordeiro é o Jesus teofania, o Cristo. Os irmãos entendem isso? Amém. O Logos. E aí você pode pensar assim, mas o que acontece? Se divide em dois, para que um esteja no trono, para que o outro saia do trono? Não. Uma das explicações que eu gostei que o irmão Brana deu foi essa, quando ele fala a respeito do Logos se desprendendo de Deus, ele diz, isso era uma extensão de Deus, Deus se estendendo. E eu dei um exemplo aqui no outro culto para os irmãos, é bom dar de novo, até para esse assunto ficar bem claro, a respeito de Eliseu. Eliseu rejeitou as ofertas lá do Naamã, e aí o Geazi foi atrás para pegar os presentes. Quando ele voltou, o Eliseu perguntou para ele onde ele tinha ido, e aí ele quis lá enganar o profeta, e o profeta disse assim, ó, o meu espírito foi contigo. Porque o espírito dele foi com ele, tornou Eliseu 2 homens? Não, irmão, continuou um só. Por quê, irmão? Vou dizer isso aqui para vocês. Nós estamos presos em 3 dimensões da matéria. E nessa dimensão da matéria nós temos 2 coisas conectadas. A ciência diz isso: o tempo e o espaço. Quanto tempo eu levo para chegar até a casa do irmão Marino? Eu tenho um espaço e tenho um tempo para chegar até lá. Então, se eu tivesse que ficar aqui no tabernáculo e ir lá na casa do irmão Marino, fisicamente falando, eu era obrigado a me dividir, não tinha como. Tinha que me cortar no meio, uma parte e outra parte ficar. Porque nós temos aqui espaço e tempo. O nosso espírito, irmão, ele está conectado a dimensões. E dimensão não tem espaço e tempo. É o tempo todo em qualquer parte. Amém? Amém? Essa é a razão pelo qual ele pode descer como espírito
e ao mesmo tempo ainda ser um, tendo o seu corpo no altar de Deus, como Eliseu, amém? Estava sentado, o seu espírito foi com Geazi, mas isso não tornava ele dois, porque o seu espírito estava numa atmosfera dimensional, não conta espaço que estava longe, que estava distante, é como se estivesse ali junto. Os irmãos compreendem isso, né? Amém. Amém, Jesus, aleluia. Isso acontecia com Jesus, não acontecia? Olha só, Jesus está pregando, daqui um pouquinho apareceu o Natanael. Olha como é que Jesus disse. Ele já tinha uma revelação. Ele diz: eu vi, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Senhor, de onde tu me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, tu debaixo da figueira. Amém, aleluia. Amém, Jesus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu contar aqui um outro testemunho rapidinho. Eu gosto de cravar bem, tem que bater a taxinha até o final, né? Até cravar bem, né? Irmão Brana, uma ocasião, estava numa luta, que ele tinha prometido para Deus que se ele não tivesse dinheiro para pagar as contas da igreja, ele largaria o ministério, e as contas subindo, ele sem condição, ele prometeu que nunca pediria nada, e estava lá chorando, orando. O Billy Paul foi buscar ele, e ele desceu e disse assim: diz para o irmão Baxter trazer a mensagem hoje. E voltou. Quando ele voltou, continuou orando, daqui um pouquinho ele ouviu aquelas línguas alemã. Por um momento ele pensou assim: será que o dono do hotel é alemão? Logo ele percebeu que era ele falando em línguas alemã. Aquilo trouxe no coração dele um gozo, uma alegria. Deus trouxe paz para ele, e ele saiu daquela luta. Ele saiu na porta, o Billy já estava quase entrando no carro, ele chamou o Billy. O Billy foi perguntar para ele o que era, porque o Billy não conversava com ele no dia que ele ia pregar, né? E ele entrou no carro e foi para o tabernáculo, trouxe a mensagem. Quando chegou na hora do discernimento, entrou aquela mulher eufórica, gritando, glorificando a Deus, querendo dar um testemunho. Então, testifica. Eu estava em casa, tendo meus pulmão todo furado, não podia me movimentar, qualquer movimento eu morreria de hemorragia interna. E eu soube que o irmão Brano estaria aqui, pedi que me colocasse no carro e me trouxesse para cá. E alguém disse: ó, não pode andar de carro, tu vai furar teus pulmões, tu vai morrer, vai te dar hemorragia, não importa, me leva até lá. Colocaram no carro e estão levando. Com o solavanco do carro, daqui a pouquinho aquela mulher começou a passar mal, e começou a vomitar sangue, como a medicina tinha dito para ela. E ela dizia: para o carro, porque eu não quero morrer dentro do carro. Tira lá para fora. Daqui um pouquinho, do nada, ela ficou curada. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se levantou boa, entrou no carro, vamos para a reunião, estou boa. Irmão Branco diz assim: que hora foi isso, irmã? Tal hora. Era exatamente a hora que o irmão Branco estava falando em língua, e disse assim: ó, era o meu espírito intercedendo por ti. Amém. Não era o Espírito Santo, o Espírito dele, o Espírito humano fazendo intercessão. Aleluia. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Eu estou dando esse testemunho, esses detalhes, para os irmãos compreender essa situação de estar no trono e estar aqui ao mesmo tempo. Por isso que Jesus Cristo era o único que podia dizer assim, ó: ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. É que podia estar lá e estar aqui ao mesmo tempo, né? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esse Espírito aqui, o Espírito de Jesus Cristo, né? Deixa eu ler uma outra escritura aqui, que agora, vou entrar numa outra parte aqui, e eu quero que os irmãos compreendam o que eu vou falar aqui. Vocês estão entendendo que eu não estou dividindo a Deus, irmãos? Amém. Ficou claro, né? Não vão sair daqui e dizer: ô, o pastor é dualista. Longe de mim, né? O profeta diz que o dualismo é tão hipócrita quanto o trinitário, né? Amém? Nós cremos que há um só Deus, que tem maneiras diferentes de se manifestar, né? Amém?
Aqui em Gálatas, capítulo 4, eu quero chegar num ponto importante, irmãos. Fiquem quietos, prestem atenção que eu vou chegar num ponto importante para todos nós aqui. Só quero que estou fazendo uma base. Gálatas, capítulo 4, versículo, vou começar do 6 aqui. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Detalhe. Primeiro, o profeta diz assim, ninguém se torna filho de Deus por nascer de novo, tá? Você nasce porque você é filho. E aqui a escritura fica bem clara, e porque sois filhos. Amém. Deus envia o nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Vamos lá. Irmãos, quando tu aceita Jesus como teu Salvador, o teu espírito é caído. Tu nasce com o espírito caído. E ele é tão caído, irmão, que esse espírito, constantemente ele clama. O fundo que está nele está clamando pelas coisas do mundo. Porque o teu espírito, antes de tu receber esse espírito do seu filho, o teu espírito, como um espírito caído, ele é um fundo que clama pelo fundo que ele precisa. É onde a pessoa vem para Jesus e permanece com o desejo de pecar. Ele tem que estar se policiando. Ai, não posso olhar para a cachaça, então dá vontade de tomar um traguinho. Não é verdade? Nem posso passar perto dessa casa, estou tocando tal música que eu gostava quando era jovem. Como aquela mulher, eu dançava essa música com meu marido. Não é assim? Não posso nem sentir o cheiro do cigarro, senão vou... Por que, irmãos, que a pessoa passa por essa batalha no início da sua conversão? Porque o espírito dele é caído e o fundo que clama é pelas coisas do mundo. Não é assim? Ninguém com o espírito caído clama por Deus. Geralmente as pessoas com o espírito caído clamam pelas coisas do mundo. Eu vou me apressar que a hora está passando. Mas o que acontece aqui? Quando diz que nós recebemos o Espírito de seu Filho, está referindo-se recebermos a natureza de Jesus Cristo. Amém. A natureza de Jesus Cristo é a natureza de um cordeiro. Amém. E aí eu compreendo porque que o profeta, quando prega a estatura de um varão perfeito, ele chama a estatura de varão perfeito de a 7 natureza do cordeiro. Amém. Antes de receber a pedra de coroa, que é o Espírito Santo. Então, primeiro, tem que o nosso espírito, como o irmão João estava pregando, tem que ser mudado, receber esta natureza, essa 7 natureza. Por que tem que ser a 7 natureza do cordeiro? Porque para o Espírito Santo descer, tem que ser cordeiro, senão o Espírito Santo não desce. O que acontece? Quando teu espírito é mudado e tu recebe as 7 naturezas do cordeiro, tu começa a clamar, Abba, Pai. O que é Abba, Pai? Senhor, eu quero mais de ti. Amém. Entra o clamor, porque agora em ti que clama por um fundo maior para responder. Amém. Agora tem alguma coisa em ti que almeja um pouquinho pelo todo. Eu quero mais, eu preciso. Senhor, me ajuda. Eu preciso receber, Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Deixa eu colocar outra coisinha aqui para vocês. Eu estou indo devagar assim. Amém. Quero que os irmãos compreendam o que eu estou falando aqui. Isso aqui é bem fundamental, é fundamento. Vocês estão felizes ainda? Amém. Vamos lá. Esses dias alguém me ligou para mim e disse assim: pastor, eu ouvi um pregador pregando que a maneira correta de receber o Espírito Santo é através de imposição de mãos. Quando o pastor vier aqui, o pastor impõe as mãos sobre mim para vir receber o Espírito Santo? Eu digo, irmã, eu até oro e imponho as mãos, mas eu queria primeiro mandar uns parágrafos para a irmã de algumas mensagens. Aí os parágrafos que eu mandei das mensagens foi o profeta mostrando que a maneira que Deus trata com o judeu é de uma forma, e da maneira que Deus trata com o gentio é de outra forma.
o judeu tinha o costume de imposição de mãos para tudo. Jairo disse: venha até minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. E Jesus vai até a casa de Jairo. Quando foi o centurião gentil, ele agarrou e disse assim: Senhor, tu é um homem de autoridade, e eu também sou. Eu digo para esse vai, eu digo para esse vem, e sei que tu é um homem de autoridade também. Não precisa tu nem ir debaixo do meu teto, que eu não sou digno de te receber. Mas, Senhor, fale a palavra e meu servo será curado. Quando aquele homem disse isso, Jesus disse: ó, eu nunca vi tanta fé assim entre os judeus. Amém. Tem que ter uma representação, impor mãos para eles saberem, ó, foi colocado as mãos, seja curado. Aquele homem não precisou disso. Fale a palavra e meu servo vai ser curado. Amém. Quando ele chegou, o servo estava curado. Aleluia. Não foi assim? O profeta diz: nenhuma imposição de mão, foi curado pela fé. Falei aqui no culto passado, acho que domingo, o dom que o mensageiro tinha, Deus não deu o dom para que o mensageiro curasse as pessoas. Deus deu o dom para o mensageiro, para que o mensageiro movesse a fé das pessoas para ser curado. Amém. Como as pessoas não tinham fé, ele fazia fila de oração, e como ele era vindicado, Deus curava, mas não era a maneira que Deus queria. Tanto que o anjo do Senhor ficou decepcionado com ele quando ele desobedeceu e fez a fila de oração que não era para ele ter feito, né? Os administradores: não, irmão, já planejamos tudo, não muda. Tá, então tá, faça a fila de oração. Ele diz: naquela noite ninguém ficou curado, porque não era para ser daquela forma. Faça com que o povo creia. Amém. Desperte a fé das pessoas. É isso, irmão. Através da palavra, despertar a fé. O pregador com dom para trazer a palavra, o que ele está fazendo? Usando o dom não para colocar as pessoas no céu, não. Usando o dom para despertar a fé de rápido no povo, para que o povo suba com a fé própria. É isso, gente. Isso, e é dessa forma que Deus trabalha, principalmente com os gentios. E quando Deus vai dar testemunho de eles receberem o Espírito Santo, nós temos o exemplo clássico: Pedro na casa de Cornélio pregando a palavra. Quando Pedro está pregando a palavra, então o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Foram selados com o Espírito Santo. Tá. Mas tudo bem, se as pessoas desejam posição de mão, também não tem problema, né? Não é errado, né? Mas se a pessoa tiver fé o suficiente, a pessoa não precisa de posição de mão para nada. Amém. Se puder tomar Deus em sua palavra, crer nas promessas que Deus prometeu que daria o Espírito Santo, seria o suficiente. Amém. Amém. Aí me veio uma preocupação. Olha a preocupação que me veio, né? Fiquei pensando assim: gente, se todos os irmãos começarem a me procurar para me impor as mãos para que eles recebam o Espírito Santo, começa a orar com imposição de mão. Aí daqui a pouquinho a maioria não recebe. E aí eles vão sair pensando assim: viu? Esse homem não é pastor, não tem autoridade para me dar o Espírito Santo. Essa igreja não é tão ungida, não deve ter o Espírito Santo, porque impôs as mãos sobre mim, eu não recebi. E aí, eu podia devolver a pergunta para a pessoa. Eu podia perguntar assim: mas irmã, o teu espírito está mudado para receber o Espírito Santo? Veja, irmãos, temos que pensar, nossa fé é racional. O teu espírito está mudado? É cordeirinho já? Ou tu dá alguns coices ainda? Aleluia. Ou a tua natureza é briguenta ainda? A natureza é briguenta, afasta a pomba do Espírito Santo, e o ministro é ocupado? Hoje, é bom pensar, né? Então o que a palavra faz? A palavra faz com que o nosso espírito seja mudado, que é a natureza de Jesus Cristo. Quando isso acontece, glória a Deus, aleluia, nós estamos num culto como esse.
Pessoas aqui sentado com essa natureza, pronto. O ventre está pronto. O Espírito Santo vem por meio da palavra e encontra espíritos mudados. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem e desce sobre aquela pessoa. Opa, encontrei um lugar para repousar. Então a pomba pode pousar, como nós cantamos, né? A pomba pousou em meu coração. Mas aí tem que estar compatível a pomba para que ela possa pousar, senão ela fica distante. Aleluia. Natureza violenta, braba, a pombinha fica de longe esperando se acalmar. É ou não é, irmãos? Não é isso que o profeta ensina? Talvez não com essas palavras, mas é isso. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Deixa só mais uma partezinha que eu vou terminar, irmãos. Eu tenho que falar isso, porque eu tenho que cravar essa estaca aqui, para que os irmãos captem, né? Olha só. Hebreus capítulo 5, versículo 8, essa escritura que sempre me chama muita minha atenção. Diz assim: embora fosse um filho, aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Claro, Jesus Cristo precisava, irmão, padecer? Ele aprendeu a obediência no que padeceu como modelo, porque Jesus Cristo teve obediência total a Deus. Tanto que os muçulmanos, irmão, têm Jesus como o maior muçulmano da história. Eu vi um mestre muçulmano dando uma explicação para uma moça católica que fez uma pergunta. Irmão, ele conhecia a Bíblia melhor de qualquer cristão. No Evangelho de São João, Jesus disse que não fazia nada sem que o Pai lhe mostrasse primeiro ver. Ele era um verdadeiro muçulmano, de obediência total a Alá. Obediente. Mas, para nosso exemplo, ele tem que padecer para aprender obediência no que padece. Isso, Jesus. E agora nós, irmão, temos que aprender obediência padecendo ou não? Claro, irmão, que é. Senão não aprende. Não aprende. Eu dei testemunho no outro culto, que quando eu era criança, ainda tem esse problema, né? Eu fico nervoso e começo a dar risada. Até é um perigo, né? Se é uma coisa ruim, as pessoas que eu estou debochando, mas não é. Uma vez eu estava conversando com uma irmã sobre um assunto, chega um outro irmão, e aconteceu alguma coisa, eu fiquei nervoso, comecei a rir, a irmã saiu e disse assim: não gostei desse pastor debochado. Depois de muito tempo, graças a Deus, ela aceitou a mensagem e me confessou isso. Digo, irmã, não estava debochando, eu estava nervoso mesmo. Aí o que acontece? Por que tu tem que padecer, irmão? É fundamento. Tu tem que padecer porque Deus tem que ver resultado em ti. Enquanto Deus não vê resultado, Ele não para o processo contigo. Não adianta querer adiantar o processo, aumentar, diminuir. É o processo que Deus quer ver o resultado. Mas é assim que eu quero. É exatamente como estava na minha mente. Na mente infinita de Deus, Deus tinha um Roberto aqui na mente de Deus. Mas esse Roberto que nasceu está diferente desse daqui. E Deus tem que começar um processo nele até que ele torne-se conforme estava na mente. Enquanto não chegar a essa característica, ele não para o processo. É assim que é. E aí, irmãos, o que acontece? Eu fazia arte, que eu era muito arteiro, não era, João? Bastante. E eu tinha que apanhar porque eu fazia arte. E aí, rapaz, a minha mãe pegava um monte de vara, e não era uma, ela pegava umas quantas, e começava a me bater, e em vez de eu chorar, eu começava a dar risada. Eu estava nervoso, e aí ela pensava que eu estava debochando, e aí ela me batia mais, tirava a língua para fora, e eu rindo e ela batendo. E o Dirceu na minha volta: chora de uma vez, chora. Não conseguia chorar. E aí, rapaz, a hora que mais apanhava era eu, porque ela não via em mim o resultado que ela queria. O que a mãe quer ver? O filho chorar para dizer: estou arrependido. Claro, hoje não pode mais bater em filhos, não vai preso, né?
Não me estragou em nada apanhar da minha mãe, né? Se eu tenho alguma coisinha de bom em mim, foi porque minha mãe me surrou. Hoje, surrar um filho que vai pra cadeia, né? Qual era o resultado? O filho chorou, pronto. Ah, te arrependeu, chorou. Não faz mais isto. Ah, você é chorando, pronto. Mas eu custava, né? Enquanto ela não viu o resultado do choro, ela não parava de bater. E é assim que acontece, irmão. Enquanto Deus não vê o resultado em ti, Deus continua, permitindo que a prova venha, a luta venha, o mau tempo venha. Tem que ser assim. E não me venha com interfúgio, vão achar um caminho melhor. Não tem caminho melhor. Se tivesse, tem, irmão, uma pílula que tu toma e tu fica perfeito. Não tem. Essa é a forma. Ele aprendeu obediência no que ele padeceu. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, se é assim, se rende de uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Se rende. É isso. Ah, então vai, Senhor. Vai, bate. Termina de uma vez com o processo. Vocês estão felizes? Amém. Agora eu vou encerrar. Tem 5 minutos, vou encerrar nesses 5 minutos isso aqui para os irmãos. Eu creio aqui que o João talvez se lembra disso, o irmão Gildo provavelmente se lembra disso também. Lá em 99, na Santa Clara, lá, na Alvorada, lá, eu fiz uma campanha uma vez e preguei um tema. Meu tema era deixando escapar a pressão. E eu tinha um subtítulo, que era amo, lembra, João? Amo, que é o Senhor, servo, assalariado e salário. Era 4 pontos que eu coloquei para os irmãos na época, esses 4 pontos. Bom, Senhor, todo mundo sabe o que é o Senhor, né? O Senhor se a senhora de alguma coisa. O homem é o senhor da casa, quando ele não está, a mulher é a senhora da casa, enfim. Filimão era senhor de Onésimo. Paulo tinha autoridade como apóstolo, podia mandar, mas mesmo, eu podia te mandar, eu vou te pedir, né? Porque todo senhor aqui da terra, ele sabe que ele tem um senhor sobre ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, né? Então, acima do Senhor, o amo, que é senhor de alguma coisa. E nós temos o servo, que a tradução original não é servo, é escravo. E nós temos o assalariado. Depois nós temos o salário, que é o que o assalariado ganha, ou que o trabalhador é digno do seu salário. Mas deixa eu ficar aqui nos dois do meio. Bom, quando você lê a tua Bíblia no livro de Êxodo, tu vai descobrir que um servo assalariado não podia participar da Páscoa do Senhor. Você vai ver o que está falando? Não estou entendendo nada. Deixa eu melhorar aqui a coisa. O único que podia participar da Páscoa do Senhor era o servo comprado. Amém? A Bíblia diz que ele nos comprou de volta para Deus com seu sangue. Amém. Então nós somos servos comprados. Amém? E se tu é servo comprado, tu não pode querer ser um assalariado. Senhor, se tu não fizer, eu não. Senhor, estou te servindo há tanto tempo, Senhor. Quer salário? Está querendo receber por servir a Jesus? Não vai fazer, Senhor? Olha quanto tempo tem orado por isso. Grandes coisas, se ele não quiser, não te dá. Ter comprado, ter meu servo. A tua obrigação é fazer só o que eu mando. Amém. É claro, gente, que é isso. Porque, irmãos, é fatal. Você é servo ou de Jesus ou de Satanás. É verdade ou não é? É verdade. Ou tu vai servir a Jesus ou tu vai servir a Satanás. Vamos lá, repita comigo. Eu sou servo de Jesus. Amém. Quando, irmão, as pessoas estão no mundo, que as pessoas são servos do diabo, eu ia em Florianópolis fazer culto lá no irmão Juliano. Noite fria, irmão. Eu de touca na cabeça, sem casaco, cachecol no pescoço, passava pelas ruas, onde tinha aquelas discotecas. Aquela fila de meninas para entrar na discoteca de madrugada, de mini saia, roxa de frio, com casaquinho ali, com prazer servindo o diabo.
E não via ninguém lá cobrar do diabo. Ô diabo, eu sou uma boa prostituta, não vai me pagar? Tu vê alguém cobrar o diabo? Não, o diabo ninguém cobra. Aí vem para Jesus, torna servo de Jesus, quer negociar. Ah, miserável homem que sou, né? Ou seja, um assalariado. Fácil de me pagar, então tá. Páscoa para ti não tem. Terceiro êxito, tu tá de fora. Tenta barganhar com Deus. Irmão. Do diabo ninguém cobrava nada. Passava a noite toda um baile funk, dançando, bebendo. Iam para casa, capenga das pernas, rebolar a noite toda. Cheio de uísque, de todo tipo de porcaria que tomavam. Todo mundo satisfeito que tinham servido bem ao seu senhor Satanás. Nunca ninguém falou na porta: ô diabo, quero uma audiência contigo. O que foi? Tá na hora de tu me pagar. Sabe o que dia a dia? Eu não tenho nada para te dar, para ti só bolota de porco. Tu quer vai lá comer. É só o que o diabo tem para dar. Não é verdade, irmão? Mas para Jesus todo mundo quer cobrar. Ai, Senhor, eu te sirvo. Que irmão, Deus não tem que fazer nada. Tu é servo? Serve a Ele com alegria. Por que eu estou falando isso, irmão? Não está fora do que eu estou falando, está dentro, porque quando tu recebe o Espírito de Cristo, esse Espírito de Cristo é um Espírito de obediência. É um Espírito de servo. Que faz com que você sirva a Deus como Jesus Cristo serviu. Com alegria e submissão total a Deus. Era isso. Isso de tentar negociar com Deus. Te sirvo, olha como eu oro, como eu jejuo, como eu faço. Não acredito que o Senhor me deixou na mão. Pare com isso. Isso é o assalariado que faz. O assalariado está fora do terceiro êxito. O plano de Deus são conservos que são comprados pelo bom preço e estão ali para fazer aquilo que o seu Senhor lhe manda fazer. Glória a Deus, aleluia. Ô irmãos, tem esse entendimento, gente. Quer o Espírito Santo? Aí está um bom caminho para receber o Espírito Santo. Aleluia. Aí está uma boa forma de receber o Espírito Santo. E eu tenho certeza que tu não precisa nem chegar na fila de oração para receber imposição de mão. Tu receber a revelação que tu é um servo de Deus, e que tu precisa receber a natureza de Jesus Cristo, servo. Eu tenho certeza, irmão, que o teu espírito vai ser mudado, vai ser transformado. O Espírito Santo vai ter prazer. Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem me comprazo, em quem deseja habitar. A minha hora passou lá, vamos fechar nossos olhos aqui. Ah, irmãos, que coisa. Oh Senhor, eu tinha tanta coisa no meu coração que eu gostaria de falar nessa noite, mas aqui remendo o tempo, Senhor, sabendo que criatura do tempo ainda, mas sabendo que o Senhor traz o suficiente para nós, e isso era o suficiente para essa noite. Oh meu Deus, que os teus filhos, que as tuas filhas, Senhor, nessa noite, com a revelação, também dessas coisas que são simples, são fundamentais e muito necessárias para a nossa caminhada, Senhor. Que eles possam saber que eles precisam receber algo que torne neles um fundo para clamar pelo Espírito Santo. Há tantas pessoas que não clamam, Senhor, que não desejam receber, que ficam tão distantes, tornaram-se tão religiosos, tão costumeiros de vir no culto no domingo apenas. Ah, Senhor, parece que não há mais um propósito, não há mais uma revelação do que é a fé em Jesus Cristo, para que Deus nos chamou. Senhor, nós não queremos viver apenas uma vida religiosa, Senhor, nós queremos ter nossa vida mudada, transformada, Senhor. Que esse bom Espírito de Jesus Cristo, essas 7 naturezas do Cordeiro, Senhor, encontre lugar em nossos corações. E se somos filhos, Senhor, o Senhor nos prometeu que nos daria o Espírito do seu Filho, essa natureza, que através dessa natureza nós começaremos a clamar: Abba, Pai, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais de Ti. Como o teu profeta
meu testemunho da irmã Lois estar magrinha de tanto orar e jejuar pelo Espírito Santo. Oh, Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda o teu povo, Senhor. Nossa caminhada não pode ser vã, Senhor. Aleluia. Chegamos até aqui, Senhor. Encontre em nós o resultado. Encontre em nós, Senhor, o ouro refinado, Senhor, aprovado pelo fogo, Senhor, para a glória do Senhor. Falamos tanto em milênio, Senhor. Falamos tanto em eternidade. Falamos tanto em reinar com Cristo. Mas esquecemos que Pedro disse que se nós sofremos com o Senhor, nós também reinaremos com o Senhor. E muitas vezes nós só queremos o reinado. Não queremos padecer, não queremos sofrer, não queremos pagar o preço. Nos ajuda, Senhor, a passarmos as provas, dando glória a Deus, sendo servos obedientes a Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor é bom, o Senhor cura, o Senhor nos dá saúde, o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família, o Senhor dá saúde para os irmãos trabalhar, para as irmãs trabalhar, o Senhor coloca o pão à mesa deles. Mas se eles estivessem, Senhor, lá na primeira era, estivessem em prisão, estivesse, Senhor, pronto para dar a sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, ainda assim, Senhor, nessa condição, nós deveríamos estar Te servindo com alegria, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo, a termos a revelação dessas coisas e a nossa caminhada a tornar-se mais leve. No precioso nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e entrego essa congregação nas Tuas mãos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.